Fala moçada, tudo beleza? Vamos nessa então, seguindo aqui então nesse nosso módulo que está tratando da parte de geometria analítica. Dentro desse bloco a gente vai dar uma atenção aqui ao conceito de ponto médio e como que a gente vai tratar desse conceito do ponto médio na visão da geometria analítica. Reforço com vocês aqui as redes sociais e vamos nessa. Ó, para alguns pontos aqui do curso, moçada, eu não vou ficar fazendo demonstrações porque eu acho que vai fugir um pouquinho do nosso objetivo, tá? Mas as demonstrações que a gente usa para chegar às relações, por exemplo, de ponto médio e outras que a gente vai ter, todas elas têm embasamento em conhecimento da geometria plana mesmo, tá? Então, a demonstração da fórmula do ponto médio viria de conceitos já trabalhados dentro da geometria plana. Então, aqui eu peço para você considerar os pontos A, de coordenadas xa, ya, e o ponto B, de coordenadas xb, yb. Sendo M o ponto de coordenadas xm, ym, o ponto médio de AB ou de BA, que aí não vai fazer diferença nenhuma a forma como a gente vai olhar para o segmento, né? O segmento é AB, o segmento é o BA, tanto faz. Então a gente tem que as coordenadas do ponto médio seriam essas, olha. O x do ponto médio seria a média entre os x. Então eu pego o xa mais o xb e vou dividir por 2. E o y do ponto médio vai ser a média entre os y's. YA mais YB dividido por 2. Então aqui, olha, de maneira geral, o que eu vou precisar que você tenha noção sobre ponto médio é isso. Ah, eu te dei dois pontos A e B. Como que eu faço para descobrir o ponto que vai ficar no meio do caminho, né? Porque aí só para deixar claro. Eu teria lá um ponto A, teria um ponto B, tem um segmento que indica para mim essa distância entre A e B. O ponto médio é o ponto que vai dividir esse segmento exatamente ao meio. Então, se eu for falar das coordenadas desse ponto médio, não mais do comprimento, nada sobre isso, eu vou falar simplesmente de coordenadas desse ponto médio. Para você descobrir o ponto que fica na metade desse segmento, você vai simplesmente calcular a média entre os valores de x e os valores de y, que é algo razoavelmente intuitivo, né? O ponto médio do x vai ser o número que está no meio do caminho, entre as duas coordenadas de x, ou seja, vai estar na média. E o ponto que está no meio do segmento AB vai ter o y, que é um y que fique na metade do caminho, entre o y do A e o y do B, ok? Muito bem. A fórmula está aqui então para vocês, certo? Que o ponto médio vai ser sempre isso, ó, xa mais xb sobre 2, ya mais yb sobre 2. Bora para os exemplos, que não tem muito o que a gente fazer não. Determine as coordenadas do ponto médio do segmento AB nos casos. Então, se eu tiver lá meu ponto A de coordenadas 3 e 7, meu ponto B de coordenadas 13 e 5. Como que eu vou deixar indicado o ponto médio? Então, eu vou colocar para vocês aqui, olha, que o meu ponto médio, ele vai ter coordenada x, que vai ser o x do A mais o x do B. Tudo isso dividido por 2. Y do A, que é o 7, mais o y do B, que é o 5. Tudo isso dividido por 2. Logo, meu ponto médio teria coordenadas o quê? X desse ponto médio, 3 mais 13 vai dar 16. 16, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 8. 7 mais 5 vai ter que dar 12. 12, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 6. Está aqui as coordenadas aí do ponto médio. E vocês vão perceber aquilo que eu falei. Ora, qual que é o número que ficaria no meio do caminho? Se você estivesse olhando, por exemplo, lá no eixo X, eu tenho o 3, eu tenho o 13. Que número que fica no meio do caminho, entre o 3 e o 13? Você vai ver que seria o 8. Estou olhando lá no eixo Y. Estou no Y7, estou no Y5. Qual que é o Y que está no meio do caminho, entre o 7 e o 5? Ora, o Y que fica no meio do caminho é o Y6. Então, essa que está aqui, essas são as coordenadas do ponto médio do segmento AB, de coordenadas apresentadas ali. Dá uma olhadinha na letra B. Meu ponto A tem coordenadas menos 5 e 0, meu ponto B tem coordenadas menos 8 e menos 3. Qual que vai ser o ponto médio, ou quais vão ser as coordenadas do ponto médio desse ponto, desse segmento? Seria então menos 5 somado com menos 8. Cuidado que aqui não é diferença, é uma soma direta, tá bom? Então eu vou pegar o menos 5, vou juntar com o menos 8 e vou dividir por 2. Vou pegar o 0, tirar 3 e dividir por 2. Então estou só somando. Menos 5 menos 8 por 2, 0 menos 3 dividido por 2. Meu ponto médio, então, vai ter coordenadas o quê? Menos 5 menos 8 acaba dando menos 13. Então eu fico com menos 13 dividido por 2.
E o 0 menos 3 vai dar menos 3 dividido por 2. Essas aqui são as coordenadas do ponto médio do segmento AB. Se você estivesse olhando então lá no eixo X, você está indo do número menos 5 para o número menos 8. Quem que estaria no meio do caminho? Quem estaria no meio do caminho seria o menos 6,5, que é o 13 dividido por 2. Eu estou no 0, estou entre o 0 e o menos 3. Quem que está no meio do caminho entre o 0 e o menos 3? É o menos 1,5, que é o menos 3,5 que nós encontramos aqui. Exemplo C. Ponto A de coordenadas 3/4 e menos 2/3. Ponto B de coordenadas 1,5 e 3,5. Então vocês vão ver aqui que a dificuldade não vai estar na ideia do ponto médio. Se tiver alguma dificuldade, é no cálculo da fração, né? Porque a lógica aqui é basicamente o seguinte, olha, meu ponto médio vai ter coordenadas 3/4 mais 1,5 dividido por 2 e menos 2/3 mais 3/5 dividido também por 2. Porque o que eu estou fazendo? Eu estou somando as coordenadas de x dividindo por 2, tirando a média entre essas coordenadas. Somando as coordenadas de y e dividindo por 2, ou seja, tirando a média entre essas duas coordenadas. Se eu for somar o 3/4 mais 1,5, lembre-se que eu posso usar aqui um denominador comum e esse denominador comum pode ser o 4. 4 dividido por 4 daria 1 vezes 3 vai ter que dar 3, 4 por 2 tem que dar 2, 2 vezes 1 vai ter que dar 2. Conclusão, isso aqui acaba dando 5/4. Só que aí eu teria que pegar esses 5/4 e ainda dividir por 2. Dividir por 2, divisão que envolve frações, mantemos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, esse meu ponto médio, ele acabaria trazendo coordenada x 5/4 vezes 1,5. E a minha coordenada y seria menos 2/3 mais 3/5. Vou trabalhar aqui o 6 como se fosse o meu denominador comum. 6 dividido por 3 vai ter que dar 2. 2 vezes menos 2 vai ter que dar menos 4. 6 dividido por 2 vai ter que dar 3. 3 vezes 3 vai ter que dar 9. Menos 4 somado com 9 acaba dando 5. Então nós chegamos aqui então a 5/6. E aí eu fico então com 5/6 vezes 1,5, ok? Bom, 5/4, se eu for multiplicar por 1,5, vamos chegar então a 5/8. 5/6, se eu for multiplicar por 1,5, vou chegar então a 5/12. Perfeito? Então se a gente fosse, por exemplo, tenho lá o segmento de coordenadas 3/4 no eixo x, o ponto, né, de coordenadas 3/4 no x e o ponto de coordenada 1,5 no x. Quem que fica no meio do caminho entre esses dois caras? Os 5/8. Esse aqui é o 0,75, esse aqui é o 0,5. Quem que está no meio do caminho entre o 0,75 e o 0,5? O 0,625, que é os 5/8. E a mesma coisa se a gente estivesse andando lá no eixo y. Tenho o menos 2/3 no eixo y e tenho o 3/5 no eixo y. Quem que fica no meio do caminho entre esses dois caras? Os 5/12. Menos 2/3 seria mais ou menos menos 0,666. 3/5 é 1,5. Qual que é o meio do caminho entre 0,666 e o 1,5? Seria o 0,416 mais ou menos, que é o 5/12. Tá bom? Muito bem, tá feita essa aqui então. Bora para a próxima. Aqui eu coloco para vocês dois pontos com coordenadas decimais, né? 0,2, 1,4, menos 1 e 1,6. Vocês estão vendo como a gente está trabalhando aqui com coordenadas decimais, que aqui eu estou separando por ponto e vírgula, e não mais simplesmente por vírgula, né? Você não olha para esse número que está aqui como se ele fosse, igual esse aqui, por exemplo, né? Você não olha para isso aqui como se fosse 13,5. Você olha para isso como dois números, o 13 e o 5. Então aqui é o mesmo raciocínio, olha. Para você conseguir diferenciar como são decimais, a gente está separando aqui por ponto e vírgula, mas o resultado aqui então é bem direto. Olha, o meu ponto médio seria 0,2 menos 1 dividido por 2. E o y seria 1,4 mais 1,6 dividido por 2.
0,2, se eu for tirar 1, isso aqui vai ter que dar menos 0,8. E aí eu fico então com menos 0,8 dividido por 2. 1,4 mais 1,6 vai ter que dar 3. 3, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 1,5. Então vou separar aqui também por ponto e vírgula. Aliás, se eu só deixar indicado aqui, ó, que aí seria o 3 sobre 2. Colocar ponto e vírgula. E aí o meu ponto médio então seria esse, olha. Menos 0,4 e 1,5. 0,2 e menos 1, quem que fica no meio do caminho seria o menos 0,4. Se eu estou andando entre 1,4 e 1,6, quem está no meio do caminho? 1,5. Ok? Sobre ponto médio, então, basicamente isso. Aí eu preciso que vocês fiquem atentos a esse exemplo que eu vou colocar aqui agora, que é o seguinte. De um retângulo ABCD, são conhecidos os vértices A, 0 e 3, B, 1 e 0, e o meu ponto C de coordenada 7 e 2. E aí eu peço para você calcular, então, qual que vai ser o quarto vértice. Então, o que você pode fazer? Claro que você pode vir para o plano cartesiano e marcar esses pontos. Que, moçada, essa é uma outra sacada que eu vou ter que deixar para vocês aqui dentro do módulo de geometria analítica. Quando eu falo para vocês que a gente tenta, de alguma forma, teorizar, que a gente tenta tirar relações, fórmulas mesmo, para a gente poder trabalhar na geometria analítica, eu preciso que você tenha em mente o seguinte, em momento algum também, há problema na representação no plano cartesiano. O desenho em si, como de maneira geral na geometria a gente utiliza, o desenho ele acaba sendo muito importante para a gente conseguir enxergar melhor, às vezes, a solução para o problema. O que a gente coloca é que para alguns casos a coisa é tão automática que você não precisa nem ir para o desenho, certo? Mas uma coisa não vai excluir a outra. Então aqui, por exemplo, se você foi para o desenho, eu não vou fazer o desenho certinho, mas só para você ter uma ideia. Se você foi para o desenho, ponto A de coordenada 0 e 3. O que é o ponto A de coordenada 0 e 3? Ele está aqui, olha, lá no eixo Y, no ponto 3. Aí tem o ponto B de coordenadas 1 e 0. Meu ponto B de coordenadas 1 e 0, ele está aqui, ó. Então tem aqui meu ponto B. Aí tem lá um ponto C de coordenadas 7 e 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo porco aqui, tá? Mas enfim, imaginemos que eu tivesse aqui um ponto C de coordenadas 7 e 2. O que ele está falando? Ele está falando que eu vou criar aqui, olha, um retângulo. Deixa eu trazer para cá mais um pouquinho, só para dar uma ideia de como ficaria, tá? Eu vou ter um retângulo e ele quer que eu calcule o quarto vértice. Então, qual que é esse retângulo? O meu retângulo é o retângulo ABCD. Então, é esse retângulo que está aqui, olha, AB, C, e aí significa que eu vou colocar aqui, então, olha, o meu vértice D, ok? O que ele está pedindo para você encontrar? Ele está pedindo para você encontrar justamente as coordenadas desse quarto vértice. Então, a gente tem aqui alguns caminhos para conduzir a resolução, mesmo dentro da geometria analítica. Qual que seria uma saída que você poderia apresentar para mim? Ora, você pode entender que se isso aqui é um retângulo, então agora eu estou usando propriedades que a gente tem lá da geometria plana. Eu não estou dependendo só da geometria analítica aqui no estudo desse conteúdo. Então aqui, por exemplo, olha, eu sei que o segmento AB, ele tem que ter a mesma medida que o segmento CD, certo? Assim como o segmento BC tem que ter a mesma medida do segmento AD, tendo em vista que eu tenho um retângulo. Então você pode, por exemplo, usar a fórmula da distância entre pontos. Você pode calcular para mim a distância entre A e B, fazendo um x menos o outro ao quadrado, mais um y menos o outro ao quadrado, calculando a raiz disso. Pode deixar indicado para mim aqui, de maneira genérica, esse meu ponto B como se fosse x e y, e fazer a diferença entre o x do C e o x do D ao quadrado, mais o y do C, menos o y do D ao quadrado. Tentar igualar essas expressões. E trabalhar depois com a distância entre B e C e a distância entre A e D. Só que vai dar trabalho. Não quer dizer que não seja possível, mas vai te dar um trabalho. O que eu vou usar aqui, que tem a ver com o que a gente está trabalhando dentro desse vídeo e que acaba sendo uma mão na roda? A ideia aqui é basicamente o seguinte, olha, eu tenho lá um retângulo ABCD, certo? Suponhamos que ele tivesse, de maneira genérica, assim, olha, lá no meu plano cartesiano. O que a gente sabe sobre as diagonais do retângulo, por exemplo, olha? A gente tem uma garantia que é a seguinte, as diagonais de um retângulo, elas têm que se cruzar nos seus respectivos pontos médios. Essa propriedade que está aqui então para mim, ela é decisiva para que eu consiga matar essa questão de uma maneira mais simples.
Eu tenho aqui então, olha, um ponto A de coordenadas 0 e 3. Eu tenho lá o meu ponto B de coordenadas menos 1 e 0. Tenho aqui o meu ponto C de coordenadas 7 e 2. Aqui, olha, tenho aqui o meu ponto C de coordenadas 7 e 2. E ele quer que eu feche aqui no meu ponto D, já que ele falou que o meu retângulo é o retângulo ABCD. Então eu estou fazendo, ó, A, B, C, e aí eu vou fechar aqui, no D, ok? O meu ponto D, ele vai ter coordenadas o quê? Ele vai ter coordenadas X e Y. Só que eu sei que as diagonais desse retângulo têm que se cruzar nos seus respectivos pontos médios. Então qual que é o ponto médio do segmento AC? Então vou deixar indicado aqui, olha, ponto médio de AC. O ponto médio de AC, a gente pode usar o que a gente acabou de trabalhar aqui, né? Olha, para encontrar ponto médio, eu somo as coordenadas de x e divido por 2, assim como eu somo as coordenadas de y e divido por 2. Então, se eu for somar aqui, olha, as coordenadas de x, vou somar o 0 mais o 7, ok? E vou dividir por 2. Opa, aqui eu só anotei errado, tá? É 1 e 0, perfeito. Estava menos 1 e 0, mas meu ponto B aqui tem coordenadas 1 e 0. Já já ia fazer diferença, né? É porque eu não tinha chegado lá ainda. Mas já já, se eu colocasse aquele menos 1 ali, ia dar ruim para mim. Mas é isso mesmo, tá? O ponto B aí de coordenadas 1 e 0. Show de bola. Então a gente está aqui, ó, 0 mais 7 dividido por 2. E eu tenho o y, que seria o quê? O 3 mais o 2 dividido por 2, ok? O meu ponto médio, então, ele passa a ter coordenadas o quê? Meu ponto médio passa a ter coordenadas 7 sobre 2 e 5 sobre 2. O que eu sei, então? Agora eu sei, é como se eu estivesse falando, então, o seguinte, olha, esse x que está aqui, ó, que é a metade do caminho entre esse x0 e esse x7, esse 3,5 é o x daquele meu ponto médio, e os 5 meios acaba sendo o y daquele meu ponto médio. Então, esse ponto médio, ele tem que ser ponto médio também, olha, desse segmento que está aqui. Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente inverte a situação. Como que eu faço aqui, olha, o ponto médio... Como que eu faço o cálculo do ponto médio de BD? Na realidade, quando eu falo, né, de cálculo do ponto médio de BD, é cálculo das coordenadas do ponto médio de BD. Agora eu já sei, agora eu não quero saber mais quais são as coordenadas desse ponto médio. Eu já sei, porque o ponto médio desse segmento é o mesmo ponto médio desse segmento. Então eu já sei que aquele ponto médio tem coordenadas o quê? 7 meios e 5 meios. Então é como se eu colocasse para vocês isso, olha, que os 7 meios e os 5 meios vão ter que ser iguais a... Como que eu faria o cálculo do x desse ponto médio? Pega o x do D, soma com o x do B. Então ficaria x mais 1 dividido por 2. E como que eu faria o cálculo do y do ponto médio de BD? Ora, eu ia pegar esse y, ia somar com esse 0 e dividir por 2. Então ia ficar y mais 0 dividido por 2. Só que agora, então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui uma igualdade entre pontos, perfeito? Vou pegar aqui esses 7 meios e vou colocar aqui igual a x mais 1 sobre 2. Então vou fazer aqui no cantinho, ó. Então pra gente deixar nessa tela mesmo. Então eu chegaria à conclusão de que x mais 1 sobre 2 teria que ser igual a 7 sobre 2. Daqui, então, a gente ia acabar concluindo que x mais 1 teria que ser 7, ou seja, que o x acaba sendo 6, tá bom? E eu sei também que o y mais 0 sobre 2 vai ter que ficar igual a 5 sobre 2. Daqui, então, a gente vai concluir que y mais 0 teria que ser igual a 5, e assim eu concluo que y é igual a 5.
O que é esse x e o que é esse y? Ora, esse x igual a 6 e esse y igual a 5, a gente vai fazer como se fossem ali as coordenadas do meu x e do meu y, perfeito? Do ponto D. Tanto que se você for conferir, vejam, se o meu x for 6, pega aqui o x igual a 6. Se você pegar o seu x igual a 6, 6 mais 1 vai dar 7. E aí o 7, se você for dividir por 2, a gente chega aqui em 7 sobre 2, perfeito? O meu y é 5. Se o meu y for 5, 5 mais 0 vai dar 5. 5 dividido por 2 acaba dando 5 meios, ok? Chegamos aqui então às coordenadas do ponto D, que seria então o quarto vértice, que é então a resposta para o exercício, ok? Deixa eu indicar para vocês aqui, ó. A resposta aqui então seria o meu ponto D de coordenadas x igual a 6 e y igual a 5, tá bom? E aí, claro, não, poxa, se eu fizesse no plano cartesiano, eu acho que eu conseguiria visualizar, não sei se eu precisaria colocar isso tudo no papel. Nunca vai ter problema, como eu sempre coloco. Se você achar que pelo plano cartesiano aquilo que vai te dar segurança, e se mais do que isso, né, quando você encontra essa resposta, né, o 6 e o 5, de fato traz coerência para o que a gente está colocando aqui, ótimo. É porque em algumas situações, na geometria analítica, fica muito perigoso a gente trabalhar simplesmente com a intuição do desenho. Porque tem algumas situações que, quando a coisa é muito milimétrica, como na hora da prova às vezes a gente não tem uma régua para poder fazer a coisa numa escala muito perfeita, a gente tem situações bizarras às vezes de questões em que no visual, quando a gente rascunha, a gente tem uma interpretação e quando a gente vai para o algébrico, a gente chega a outras respostas, a outras conclusões, né? Mas se aqui, por exemplo, professor, eu fiz o desenho e eu tinha chegado nesse 6 e nesse 5, foi coincidência? Muito provavelmente não, muito provavelmente porque o seu desenho ficou coerente. Mas cuidado, porque esse é um viés, né, da geometria analítica que é sempre muito perigoso. Essa questão de confiar simplesmente só no desenho. Tanto que vocês vão ver que muitas vezes a gente vai fazer o rascunho, a gente vai colocar o desenho, mas a gente vai para o algébrico, que é onde eu vou ter a segurança daquela conclusão que eu posso estar tendo ali no visual, perfeito? E mais do que isso, a sacada do que foi apresentado aqui nessa questão é muito importante, tá? Vocês terem ideia, se lembrarem aí, por exemplo, que o retângulo, né, ele acaba tendo as suas diagonais se cortando no ponto médio, porque aí a gente acaba trazendo duas ideias. Uma propriedade da geometria plana associada a um conceito que a gente acabou de ver aqui, que é o cálculo aí do ponto médio no ponto de vista aí da geometria analítica. Perfeito? Gabarito correto aqui então, D 6 e 5, e com isso eu fecho com vocês aqui esse bloco onde a gente deu ênfase aqui, então, ao cálculo aí das coordenadas do ponto médio de um segmento. Teve dúvida? Volte, me acompanhe. E se estiver tudo caminhando bem, estou te esperando aqui na sequência, dentro desse módulo da parte de geometria analítica. Um forte abraço, tudo de bom para vocês aí. Valeu!